para Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber: a gente tem clima para isso? Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aí embaixo na sua tela. O processo histórico de urbanização das cidades ocupou milhares de territórios indígenas. Como consequência, o Brasil possui diversas terras indígenas que sobrevivem dentro do espaço urbano. Assim como todas as outras comunidades originárias ou as que migraram para o Brasil, é fundamental que comunidades indígenas tenham tanto seus direitos de viver seu modo de vida, mas também ter acesso a direitos como saúde, educação e segurança. É urgente a necessidade da sociedade enxergar que os indígenas não estão apenas na Amazônia e vivendo de forma tradicional. Há décadas estão inseridos em centros urbanos e conectados com o desenvolvimento do povo brasileiro. A terra indígena do Jaraguá, que fica na capital paulista, é um exemplo de luta de comunidades indígenas dentro de territórios que já foram urbanizados, defendendo sua terra e buscando seus direitos, que são frequentemente desrespeitados pelo Estado. Para a nossa conversa de hoje, Matheus Voeira. Ele é educador, fotógrafo e liderança indígena. Matheus se dedica a levar saberes para dentro e fora da terra indígena do Jaraguá, continuando a sua ancestralidade. Matheus é um dos guardiões da língua materna, transmitindo seus conhecimentos tanto para crianças da aldeia como para crianças de fora, mantendo dessa forma o idioma vivo. Além do ensino da língua, outros saberes tradicionais são transmitidos pelo Matheus no seu modelo de educação diferenciada. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Carúdio, boa tarde, muito obrigado. E Agudjevete, é um prazer estar aqui hoje. Maravilhoso! Vem com a gente que hoje o programa está maravilhoso. Vamos ver agora a nossa reportagem da semana. Como a gente fala, nosso apelido, né? Meu apelido em português é Matheus. Meu nome originário é Veraminipotã, do povo Guarani-Mbuá. Sou uma liderança jovem da terra indígena do Jaraguá, sou fotógrafo, sou comunicador, sou educador indígena, né? Na escola indígena da comunidade. E faço parte da militância indígena, né? Junto com meus parentes aqui na terra indígena do Jaraguá, que a gente está lutando sempre pelo bem viver e pela sustentabilidade da vida, assim. Na fotografia, eu tenho um projeto chamado Olhar Guarani, que ele traz muito a reflexão do que é a vida através do que a gente vê, né? Porque muitas das vezes o ser humano, hoje em dia, né, praticamente, a gente vive muito pelo que a gente vê e muito pelo que a gente ouve, né? Por isso que a gente fala para as pessoas, a gente traz essa reflexão. E se a gente vivesse através do que a gente vê, através do que a gente ouve, né? Entre jornais, meio de redes sociais, essas coisas. E a fotografia traz bastante isso, essa leitura de imagem daquilo que a gente vê, através do que a gente vê, né? Procura ver. Como educador e comunicador, eu trago muito essa imagem do indígena que pode sim estar no meio da comunicação, que pode estar sim no meio das redes sociais, que pode estar sim trazendo a luta através das redes sociais, né? Então, minha forma de comunicação, eu tenho um quadro chamado PT Minuto, que eu trago muita essa reflexão e trago bastante conteúdo sobre a luta indígena, sobre o que acontece, sobre agora a campanha, as candidaturas indígenas, né? A campanha indígena que está tendo bastante agora. Então, é todo esse trabalho que eu faço. A gente fala que não é a aldeia que invadiu a cidade, mas a cidade que vem invadindo as aldeias, né? E para as pessoas, assim, que olham para a gente e falam assim, não sabia que existia índio, né? Na cidade de São Paulo. E a gente fala, a gente sempre viveu aqui, a gente sempre teve nossa história dentro de São Paulo, mas o que acontece é que depois da invasão sempre teve rastros de assassinatos, estrupos, carnificina, todo esse histórico de atrocidades com os povos indígenas, né, que hoje traz. Por isso que hoje a gente procura sempre trazer essa imagem do indígena na cidade, porque tentando distorcer essa imagem de que o indígena só vive na Amazônia, só vive pelado, que vive através das histórias contadas nas escolas, né? Isso, ser um indígena dentro da cidade de São Paulo é um desafio diário que a gente traz, né? A gente faz eventos, a gente participa de eventos na cidade de São Paulo e as pessoas falam, mas você é índio de verdade? Você não tem cara de índio, né? Sim. E a gente sempre pergunta, mas para você, o que é ser
um índio, o que é uma cara de índio? Porque as pessoas acreditam que a gente tem que ter aquele cabelo liso, que a gente tem que ter aquela pele mais escurinha, que a gente tem que estar sempre pintado, que a gente tem que sempre estar usando nossos adereços, mas hoje em dia a gente traz essa reflexão para as pessoas de que a evolução também chegou nas aldeias, e através disso a gente traz esse pensamento da cosmologia Guarani-Mbuá também, né? Que independente do que aconteça no mundo lá fora, a gente tem nossa essência, e independente de onde a gente estiver, a gente vai estar sempre trazendo a nossa cultura, a nossa cosmologia, nosso modo de vida sempre ativo e vivo aí nas histórias atuais. Com bastante luta, a gente conseguiu fazer com que essa percepção da cultura não indígena traz muito que a batalha sempre tem que estar sempre ativa, né? Sempre trazendo esse momento de luta até para a educação das crianças também. Então, Matheus, a gente tem clima para impedir a crise climática? Não sei, mas acho que deve ter sim. Boa. Matheus, conta pra gente um pouco sobre seu método de educação diferenciada e no que ele difere da educação formal. A educação diferenciada, ela traz um modo de vida guarani como um ponto de exemplo para as crianças de fora, tanto para até das comunidades, trazendo que a sustentabilidade, a biodiversidade do mundo, ela é muito importante para o crescimento não só da natureza, mas também de animais, até da própria criança também, que a gente fala que a gente acredita que ela é um fruto dessa terra. Então, os ensinamentos que a gente traz, a educação convencional, ela não traz, porque ela sempre fala muito das histórias antigas, por isso que a gente traz. Não se pode falar em histórias quando você não se vive as histórias. Eu acho muito incrível, porque às vezes quando a gente está com as crianças também é uma forma de aprender. E eu tenho certeza que as crianças da sua aldeia te enxergam como uma liderança. Como que você lida com essa responsabilidade de apoiar a formação de outros jovens e ajudar nesse processo educativo? Eu sempre digo para as crianças que quando elas crescerem, elas podem ser o que elas quiserem na vida. E o que eu aprendo disso é que o amor que elas têm pela terra, o amor que elas têm pela natureza, o amor que elas têm pelas pessoas é muito algo diferente, assim, o que eu não via quando eu era criança. Eu não tinha um exemplo de pessoa que tivesse esses ensinamentos para mim, e ser um exemplo para as crianças que hoje me procuram para poder fazer um trabalho sustentável, falar sobre educação, falar sobre a vida, é algo tão extraordinário que até eu mesmo às vezes fico impressionado comigo mesmo e falo, poxa, me transformei num ícone para as crianças de trabalhos socioeducativos assim para a vida delas. E às vezes é complexo, né? Quando a gente está dentro de uma aldeia e aí tem que se deslocar assim para o centro. Quando a gente estava conversando, você falou, nossa, às vezes sinto uma dor de cabeça, às vezes é extenuante. E eu imagino também para a galera dessa aldeia, que às vezes tem esse intercâmbio entre centro, entre aldeia, e ser uma aldeia que está no centro, tipo, que está na cidade de São Paulo, também traz algumas complexidades, também traz algumas dificuldades. Conta pra gente quais são essas principais dificuldades. A forma de viver na comunidade. A gente tem uma forma de vida que a gente fala que é a sabedoria Guarani-Mbuá, né? A do nosso povo. Essa conexão com a natureza, essa conexão com a terra, com a mãe terra, a gente traz bastante nosso corpo, onde quando a gente vem para a cidade, a gente já, de alguma forma, a gente perde essa conexão, onde a gente fica meio estudante, a gente fica com dor de cabeça, a gente sente um vazio que a gente não sente dentro da comunidade. Na comunidade a gente caminha livremente, a gente não precisa se preocupar com pessoas passando de um lado para o outro, de buzina de carro, por exemplo, alguém batendo no outro. Então é uma das coisas que a gente traz, que o corpo sente. Então a nossa dificuldade de sair da comunidade para poder ir para uma cidade, para o meio da cidade, é muito complexo assim, para a gente. Por isso que muitas das pessoas preferem nem pisar fora da aldeia, porque já sabem que vai sentir uma dor de cabeça enorme que depois vai afetar o corpo dela toda. Há um estudo que revela que as nossas futuras gerações, as nossas crianças, estão com sérios problemas psicossomáticos por conta dessa distância da natureza, por conta da distância da terra. Tipo, hoje em dia a gente não consegue nem andar descalço que a mãe já grita, vai colocar um chinelo. Isso vai nos afastando cada vez mais e gerando problemas que muitas vezes a gente nem percebe. Já viu que o papo tá incrível, né? Agora a gente vai fazer uma rápida parada. No próximo bloco, vamos bater um papo sobre a experiência do Matheus no ensino com essa educação diferenciada. Estamos de volta com Tem Clima para Isso. Lembrando que estamos também na internet.
Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Hoje recebemos aqui no Tem Clima Para Isso o Matheus Moeira, um educador e liderança indígena. Matheus, conta pra gente o que você levou de mais importante da sua comunidade para os outros espaços que você ocupa. A gente sempre fala que nossos historiadores vivos, nossos livros vivos são nossos mais velhos. E sempre, todas as vezes de manhã, todos os dias de manhã a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é sempre sentar com nossos mais velhos e conversar sobre as histórias, sobre a vida, sobre o planejamento do dia que vai ser. E nesses planejamentos a gente traz a ancestralidade da nossa vida, que é esse fortalecimento cultural, esse fortalecimento espiritual, que eu sempre carrego assim comigo nas falas que eu faço, em outros espaços que eu participo. Eu trago bastante isso, como que é se envolver com a espiritualidade. Assim, a cosmologia Mbuá-Guarani traz isso muito da importância de se conectar o espírito com o nosso corpo e o nosso corpo com a Mãe Terra. Muito bom. E por muito tempo eu, enquanto mulher negra, às vezes eu tentava me encaixar num determinado padrão, até que em determinado momento da minha vida eu percebi que não, que eu não preciso me encaixar no padrão do mundo, mas que o mundo pode se adaptar para aquilo que eu estou trazendo. E eu acho muito valioso quando você abriu o programa, Matheus, falando na sua língua materna, porque é trazer a sua ancestralidade, é trazer a sua cultura, e é não se moldar ao mundo, mas permitir que a sua cultura, aquilo que você carrega, também traga um outro olhar para esse mundo. E agora eu gostaria de saber, tem algum ensinamento que você aprendeu quando você era criança, que você gostaria de passar para outras crianças? Ou algo que você não aprendeu e você fala, nossa, isso eu deveria ter aprendido. Algo que está na sua ancestralidade, que está na sua cultura, mas às vezes fica um pouco perdido. Quando eu era criança, até no tempo de criança, eu não tinha muito espelhos assim para mim, porque naquele tempo era um pouco mais difícil dos nossos mais velhos terem acesso à educação. É uma educação boa, uma educação que tenha valido algo para eles. Então eu não tinha esse espelho de pessoas que eu pudesse falar assim, eu vou crescer e vou ser como essa pessoa, vou batalhar como essa pessoa. Eu tive que aprender com pessoas que eu fui conhecendo durante a luta, coisas que eu tive que ir aprendendo fora da comunidade também. Então, esse ensinamento de luta para fora da comunidade eu nunca tive. Então, eu trago isso na educação diferenciada para as crianças, com meus alunos na aldeia, ensinando ao mesmo tempo a língua materna, mas trazendo também a língua portuguesa, como que ela é difícil e como usá-la corretamente contra essa sociedade que se diz moderna, assim, vamos dizer, para que possa crescer e quando chega no momento de luta, que com certeza elas vão chegar, e usá-las corretamente a favor do nosso povo de luta, que a gente tem bastante aí em todos esses anos. Eu acho isso muito potente. Eu tenho uma amiga chamada Chai Surui, que ela me traz grandes ensinamentos. E acho que o ensinamento principal é colocar a sua essência, aquilo que você é, e também ocupar os espaços de diálogo, de tomada de decisão, de poder, que eu acho que às vezes é o que a sociedade moderna não está acostumada a ver. E conta pra gente, Matheus, como que é para você ter essa visão que muitas vezes uma sociedade que é patriarcal, machista, que reproduz uma cultura eurocentrada, às vezes questiona, porque indígenas estão lutando por direitos básicos, como tecnologia, saúde, emprego, educação, mas muitas vezes vão lutar sim com o celular de ponta na mão, vão lutar sim com o computador. Uma sociedade estruturalmente racista não está acostumada a ver essas questões. Mas como que você lida com isso? Eu sempre trago uma fala, pode ser até uma fala de ignorância, mas as pessoas perguntam por que índio usa celular, né? E eu sempre respondo que antigamente a gente tinha um sinal de fumaça, mas hoje em dia, eu tenho um parente que mora em Parelheiros, por exemplo, se eu for soltar um sinal de fumaça para o parente que mora lá na zona sul de São Paulo, ele não vai entender, ele vai achar que é a poluição de São Paulo e não vai conseguir me entender. Então, a tecnologia hoje, ela é essencial para a vida do indígena também, que evolui igual essa sociedade moderna, que também necessita dessa tecnologia para um ponto de batalha que hoje a gente ocupa esses espaços, que é o Instagram, o Facebook. Então, a gente procura sempre trazer esses conteúdos para as pessoas entenderem que
a sociedade está evoluindo e a indígena também vai evoluir com a sociedade. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ter a nossa essência, de deixar de praticar nossa cultura, ter nossos rituais diariamente. Então, o modo que a sociedade enxerga os indígenas hoje, ela acha que a gente não tem que evoluir, a gente tem que continuar igual 1500, que a gente andava pelado, sem roupa, que a gente tem que ficar, igual eles falam, fazendo barulho com a boca. Então, hoje, por exemplo, você fala assim, as pessoas falam, por que você anda de roupa? Claro, porque se eu for andar pelado no meio da rua, eu vou ser preso por nudez. Então, não tem cabimento nenhum acreditar que um povo não possa evoluir, igual a sociedade hoje evolui da mesma maneira que a humanidade toda evolui, né? Sim, e uma das coisas que mais me incomoda, Matheus, é quando eu vejo que, festa de carnaval, vou colocar minha fantasia. E a galera coloca uma fantasia de índio. Então eu gostaria que você trouxesse 2 pontos. Por que a gente não fala índio e por que é tão horroroso você colocar uma fantasia de indígena no carnaval? A palavra índio vem do grego, né? Sem Deus. E também, quando os portugueses chegaram, fizeram a invasão toda, eles acharam que o povo que habitava ali no sul da Bahia, eles não tinham algum tipo de crença, não tinham algum Deus que eles venerassem. Aí chamavam de índio, sendo que nós tínhamos já a nossa crença, nosso modo de crer em Nhanderu, que a gente fala, né? E quando se fala em índio, você diminui uma sociedade, um grupo étnico de vários povos diferentes, vários grupos de indígenas diferentes para um contexto só, falando que só existe um povo ou uma pessoa só. Então a gente traz muitas essas explicações e em carnaval a gente sempre vê as pessoas se colocando com fantasias, achando que é algo bonito de se ver. Por um lado, se for pensar que esteja defendendo uma causa, levando a imagem do indígena com uma placa, vamos dizer assim, com cartaz, fazendo sua amostra de batalha de luta, é uma coisa, mas tem pessoas que levam essa imagem como algo de chacota. Então, a gente traz essa palavra de que é um adereço cultural que para nós não é representável pelo modo que é usado. Então, é algo que a gente acredita que não sirva para ser mostrado assim para as pessoas de fora, que as pessoas de fora têm que entender que os adereços usados na comunidade são espirituais, que têm sua proteção, sim, da forma correta que é usado. Se não for usado da forma correta, não tem valimento nenhum e para nós é uma forma de desrespeito mesmo. Obrigada pela explicação. Você aí de casa já anotou e já percebeu que se você tiver algum amigo que no próximo carnaval quer fazer uma parada dessa, já para com isso, já manda um vídeo aqui do Matheus e já vamos transformar essa cultura. A gente volta daqui a pouco com o último bloco do Tem Clima Pra Isso. Até já já. Estamos de volta com o Tem Clima Pra Isso, o programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima Pra Isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Matheus, como educador, o que você enxerga que é fundamental que tenha no estudo tradicional e o que você vê como o principal problema que hoje tem nesse estudo tradicional e que não deveria ter? A gente acredita que o estudo convencional hoje, ela procura sempre falar das histórias antigas, sempre falar de momentos antigos, mas também falam-se muito em proteção do meio ambiente, proteção da crise climática, em saber das culturas tradicionais no Brasil que existem hoje, né? Mas o único problema que traz é que elas não praticam isso. E isso é um problema para a sociedade moderna trazer um ensinamento para seus filhos, é que as escolas não praticam. Algumas escolas em si praticam algo nos dias de festejo, vamos dizer assim, no dia 19 de abril ou em agosto. Então, só nessas datas comemorativas são feitas algumas coisas, mas a gente sempre fala que
não é só no dia 19 de abril ou dia 9 de agosto que tem que se fazer alguma coisa, é no resto do ano todo, procurar sempre saber das histórias, de como trazer a sustentabilidade para dentro das escolas, como ensinar a criança a valorizar a mãe terra, a mãe natureza em todos esses aspectos. E a gente traz isso porque a gente fala, na educação diferenciada, ela traz a história antiga, a história atual, e se valoriza toda essa história antiga e atual, e se pratica essa história antiga e atual. Eu concordo super com você e assino embaixo quando falta prática. O discurso sem prática, ele se torna um discurso vazio. Então, se você conhece alguma professora, se você está vinculado com o ensino brasileiro, bora trazer essas referências tanto no discurso quanto para a prática. A gente precisa transformar todo esse saber que a gente está colhendo com essas trocas, com essas conversas em ações. Posso contar com você? E agora, Matheus, eu gostaria de ouvir algumas referências, pessoas, organizações e livros para quem quer entender mais sobre todo esse contexto de povos indígenas, educação diferenciada, como essas pessoas podem se aproximar dessa causa que você tanto vive, defende, luta e transborda. Hoje temos a articulação dos povos indígenas do Brasil, né, a PIB. Temos a Sônia Guajajara, temos Daniel Munduruku, Ailton Krenak, que traz um livro muito bom chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que trazem vários ensinamentos que a gente precisa aprender. Temos também Tamiquantiri, da terra indígena do Jaraguá, que faz um trabalho lindo na cidade de São Paulo sobre socioeducação, sobre sustentabilidade, de como trazer imagens antigas para dentro da sociedade moderna. Então, essas pessoas todas são referências que possam abrir a mente de várias pessoas assim no mundo. Como eu também aprendo bastante com eles todos os dias, eu acho que as pessoas também podem aprender bastante também. Muito bom, adorei. E você já anota aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é livro de cabeceira. Já compra uns 3 para você ler, mandar pro seu crush climático, para aquela sua amiga que às vezes faz umas piadinhas e fica tipo, ai meu Deus, já lê esse livro porque de verdade vai ser, ó, vai explodir sua mente, eu tenho certeza que vai ser muito impactante e muito necessário para a sua formação. E Matheus, uma última pergunta que a gente sempre gosta de trazer para os nossos convidados. Qual que é o presente que você deixa para o presente? A gente fala muito no olhar guarani, né? O olhar através do olhar. A gente deixa essa mensagem como a sociedade moderna hoje, ela acredita que tudo que ela vê, para ela tá bom. Tudo que ela escuta, para ela tá bom. Mas se a gente vivesse através do que a gente vê e vivesse através do que a gente ouve, a gente não acreditaria que o mundo seria melhor do que ela é hoje? Então, a sociedade precisa entender que é muito mais além do que a gente vê. A gente procurar as histórias, procurar saber, procurar praticar esses ensinamentos que hoje a gente tem e entende que é possível a gente mudar o rumo do mundo. E é possível a gente criar uma sociedade mais sustentável, com mais amor, mais carinho e mais respeito com a natureza, com a Mãe Terra e com os seus povos originários que hoje existem nessa terra chamada Brasil. Matheus, que profundo! Obrigada, obrigada, obrigada. Foi incrível essa conversa, essa troca. E eu acredito que a gente vai revolucionar o mundo em amor. Mas não um amor passivo, onde a gente senta e espera as coisas acontecerem. Mas um amor ativo, onde a gente entende as atrocidades que cometeram contra os povos indígenas, contra os povos quilombolas, contra a galera preta. Mas quando a gente utiliza tudo isso para revolucionar, entendendo que o amor ele é o pilar fundamental para que a gente construa um novo mundo baseado em esperança, não uma esperança ingênua, mas uma esperança que realmente vai chacoalhar a humanidade e trazer luz. E eu espero que a nossa conversa possa contribuir para que a gente continue resistindo nesse momento de crise. E eu também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.